amigo Tiagão, calor tem, resenha boa também tem. Pelo menos, família, o Tiagão tem que falar que a resenha aqui no canal Vasco em Família é boa, né? Mas hoje o sol tá pegado. Mas vou te falar, família, que eu tô aqui já assim uns 15 minutos, né? Separei aqui, né, o que a gente vai falar, mas tô esperando e tal. Deu até tempo, né? Acabou que esperar aqui esses 15, 20 minutos valeu a pena porque o Paulinho acabou de reativar, né, podemos colocar dessa forma, o Insta dele e fez ali uma postagem de despedida, né? Já que o jogador acertou com o Internacional e a gente vai repercutir isso aqui nesse vídeo. Então tô aqui 15, 20 minutos na minha sauna particular e a brisa do calor tá batendo agora que o Thiagão tá suando. Interessante saber disso, né, família? Eu aposto que você... Pô, Thiago, interessante. Mas é isso, família. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h53 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão e um dia abençoado para todos nós. E quase o celular cai aqui. Família, o Vascão estreia somente no dia 15, né? Nessa temporada de 2026, mas a gente vai repercutir aqui que vários times da Série A entram em campo nesse final de semana. A gente tem aqui mais uma informação sobre o David, Piton e claro que o debate vai ser bom mais uma vez em relação ao Verratti, né? Família, eu sei, né, faz parte, é um nome que claro que gera esse debate por tudo que o Verratti representou para o Vasco nos últimos anos e também pelas dificuldades de jogar, de sair da área, de tabelar, de associar. E assim, claro que ele viveu um excelente momento nessa temporada, porque ninguém chega a 27 gols numa temporada, poxa, sem passar por um bom momento. Mas assim, teve uma sequência também que irritou bastante, né, família? E a gente tem aqui algumas informações lá do Paraguai, colocando a situação e a esperança do Cerro Porteño de acertar com o Verratti no dia de hoje. Mas a gente sabe que o Internacional entrou nessa parada também, então a gente vai repercutir aqui as últimas notícias, além de debater também sobre uma situação em relação ao Felipe Coutinho, porque eu vejo muita gente comentar aqui quando eu falo do Verratti e tudo mais, e a galera já vai lá pro Felipe Coutinho. Mas, gente, eu falo também do Felipe Coutinho aqui. Felipe Coutinho, né, vai debater a renovação de contrato, se vai ficar, se vai aposentar, não sei ao certo, no meio do ano. E eu também acho, é um jogador que tem que reduzir mais demais o que ele ganha, demais, família. Não pode. O maior salário do Vasco hoje tem que ser o Rayan, mas de longe, Rayan, Léo Jardim, não pode ser o Felipe Coutinho, porque o que o Felipe Coutinho apresentou nas finais da Copa do Brasil não tem cabimento, não tem. Então assim, tu fala do Verratti, falo do Coutinho sim, poxa. Cara, eu sou Vasco, eu não sou Coutinho, eu não sou Verratti. Aí tu acha que eu vendo o nível de atuação do Felipe Coutinho, eu revoltado da vida, puto da vida, gravando vídeo lá na escuridão da rua, né, xingando, berrando, eu vou ficar defendendo o Felipe Coutinho, gente? Poxa, eu não vou, não dá, sabe? A gente tem que ter jogadores, uma questão de lógica, porque se a gente tem que ter jogadores ganhando bem, são os que ganham mais no Vasco, esses caras têm que decidir, pô. Esses caras têm que decidir. Porque na hora do vamos ver, não é coração, aí fica, eu te amo, vou sentir saudade, aí vai doer meu coração. Mas na hora lá da decisão, isso não entra em campo. Não entra em campo. E aí, é você que fica com cara de bumbum. Então tu acha que eu vou defender o Felipe Coutinho em relação ao Verratti? Nada a ver, família. Acho que o que o Vasco paga o Verratti hoje não cabe dentro do que ele entrega. Mas fez 27 gols. Mas na reta final caiu demais. Caiu demais e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tá com 37 anos e a tendência é cair o ritmo, o nível físico, a intensidade. É um jogador que tecnicamente tem muita dificuldade e aí os adversários começam a entender que, se eu segurar, se eu dificultar essa bola aérea, cara, o Verratti não consegue fazer mais nada. Mais nada. É isso. E assim a gente vai debater aqui também sobre o Felipe Coutinho. Família, desculpa aqui o desabafo no início do vídeo, mas, poxa, se eu passo aqui essa mensagem, desculpa. Não tem defesa, em relação ao Coutinho eu critico o Verratti, não. O Coutinho me decepcionou de uma certa forma que, sabe, o coração tá aqui amargurado. O nível de atuação do Felipe Coutinho nos jogos da Copa do Brasil, Flu-C e Corinthians, nossa senhora. Então é isso, família. Dá aquela força aqui pro canal, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Família, tá aí, a gente vai poder acompanhar hoje e amanhã, né, alguns jogos de times da Série A, o SBT até apostou aqui, pra gente ter uma noção, o Santos e o Palmeiras estreiam hoje, Vitória, Grêmio,
Cruzeiro também estreia hoje. E amanhã a gente vai poder observar o nosso adversário, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, Mirassol enfrenta o São Paulo às 8h30. É o Vasco que faz a sua estreia na temporada no dia 15 de janeiro. Família, mas eu até comentei isso com vocês, né? Vai ter jogo pra caramba ainda. Esse mês, se eu não me engano, o Vasco vai entrar em campo 6 vezes, 5 pelo Campeonato Carioca e a estreia, né, no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Então, mês de janeiro, né, promete ainda, apesar do Vasco só estrear no dia 15, família. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente repercutir uma atualização da situação do David, e o Vene Casagrande acabou de falar sobre isso. Tá aí, ó. O que o Vitória quer na negociação com o Vasco envolvendo o David? O cenário é o mesmo. O Vasco continua aceitando o empréstimo ao Vitória, mas resta o acordo dos empresários, de David com o Leão. Os representantes do atacante só aceitam se o time baiano colocar cláusula de compra obrigatória, se o atleta disputar um determinado número de jogos, e o contrato de 3 anos se isso acontecer. O Vitória quer opção de compra ao término do empréstimo, ou seja, sem acordo por hora. Ah, mané, mas aí a galera lá do David, né, os empresários, estão de brincadeira também, estão de sacanagem também. Aí, né, vai acabar que o David vai continuar no Vasco, e assim, família, ficando, espero que ele possa ter a cabeça no lugar, né? Cabeça no lugar, porque o que fez lá no jogo contra o Bahia, na minha modesta opinião, não existe, família. Deixa eu falar um pouco com vocês também sobre o Paulinho, né? Que assim, na minha opinião, claro, eu vou falar infelizmente, porque eu gostaria muito que o Paulinho pudesse continuar no Vasco, entregando, né, performando dentro de campo, atuando, ajudando. Pela última temporada, claro que esse comentário meu não tem caixa, não casa, né? A coisa não flui dessa forma, né, Thiagão? Pelo amor de Deus, né? Tu fala, infelizmente, o cara nem entrou em campo. Sim, não é isso que eu quero dizer, porque é um cara que é Vasco, é vascaíno, fez um esforço, né, para jogar no Vasco em 2023, para realizar o sonho dele, e na minha opinião foi peça fundamental na permanência do Vasco, jogando muito bem. Lesão 24 e esse ano mal jogou. E aí deixa eu passar aqui para vocês o vídeo dele chegando lá no Rio Grande do Sul para se apresentar, né, para o Internacional. Olha só. Qual a expectativa para essa temporada? Muito feliz, muito feliz. Espero chegar para somar, para ajudar o Inter, que é o mais importante, mas estou muito feliz pelo novo desafio e espero que a gente tenha uma temporada de muita alegria, de muitas vitórias, de muitas conquistas. Foi uma negociação rápida? Sim, foi bem rápida, mas o importante é que estou aqui e estou muito feliz e motivado para poder ajudar o Inter. E para aquele torcedor colorado que não te conhece ainda, Paulinho, quais são tuas valências que tu pode apresentar aí pro torcedor? Muito trabalho, muito empenho e muita dedicação. Acho que é o que eu tenho para falar. E trabalhar para poder ajudar o clube e os companheiros da melhor forma possível. É uma oportunidade retomada na tua carreira? Sim. Eu vejo como uma retomada, eu vejo como uma grande oportunidade. Claro que foi uma temporada lá que eu não tive muita minutagem, mas é uma grande oportunidade, é um novo desafio, mas estou feliz pela oportunidade. Como eu disse, muito motivado para poder ajudar e só espero retribuir da melhor forma possível. Tá aí. Família, assim, não sei, né, se ele tá chateado com essa situação que acabou ali, que ele nem comentou, né, nem fala o nome do Vasco, eu não sei se por respeito também, na cabeça dele, porque ele tá acertando agora com o Internacional, ou na correria também, cansaço, tá ali, né, com a esposa, com as filhas, e... não sei, mas ele fez essa postagem aqui, eu vou colocar e ler junto com vocês, ó. Foram 2 anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho, não só meu, mas do meu pai e de toda a minha família vascaína. A torcida do Vasco é fora de série, apaixonada, e eu queria viver isso com essa camisa. Em São Januário, eu fui muito feliz, poderia ter sido ainda melhor, mas foi intenso pra caramba. E o torcedor vascaíno sempre me respeitou e me apoiou, principalmente quando me recuperava de lesão. Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo. Não posso esquecer também dos funcionários de São Januário, CT, as tias da cozinha, os jogadores, médicos e fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao gigante da colina. Tá aí, família. É isso, foi, como eu disse, cara, uma passagem também bacana do Paulinho, claro que poderia ter sido melhor,
Eu sei que ele não participou muito, mas, né, poderia ter também colocado a faixa de campeão da Copa do Brasil, ter conquistado um título no clube dele de coração. Infelizmente isso não aconteceu. E o lado individual, que com certeza também ele está colocando dessa forma, né? Porque ele não conseguiu jogar depois de 2023, lesão 24, e não atuou em 25. A gente estava até comentando isso lá na live do Rodrigão. Cara, eu acho que o Paulinho vai dar a volta por cima e vai acabar ajudando o Internacional. Não sei se ficou alguma coisa da lesão, tudo mais, confiança, parte física, mas você vai ver, ele vai acabar ajudando o Internacional, porque eu acho que tem potencial para isso, família vascaína, né? Não dá para contra o Vasco não, né, Paulinho, mas que ele possa individualmente, né, falando, fazer uma boa temporada, mas que o Internacional... Seguindo a nossa resenha, família, deixa eu falar com vocês, também separei aqui em cima da hora uma informação sobre o Leandrinho, tá aí, ó, que o Vasco recusou a proposta do time lá dos Emirados Árabes. A diretoria entendeu que os valores apresentados eram baixos. Caso o clube aumente a oferta, o Cruz Maltino discutirá a venda ou não. Eu falei isso aqui com vocês, né? Claro que a gente não tem, né, o conhecimento assim dos valores e tudo mais, negociação, mercado, mas 16 milhões pelo Leandrinho eu achei uma merreca. Ainda bem que o Vasco recusou. E aí tu vai fazendo algumas comparações de jogadores que o Vasco contratou. Sei lá, o Jean Davi, o Vasco pagou quanto? 10 milhões? 9 milhões? Maxime, sabe? Então eu sei que, né, a tendência é que jogadores que jogam um pouco mais à frente é mais papel. Mas, poxa, o Leandrinho é novo, tem potencial de evolução, né, para evoluir. Jogador de seleção de base, 16 milhões, eu acho merreca. Então, o Vasco está segurando aqui. A gente também repercutiu aqui com vocês uma outra informação dizendo que o Vasco estava aguardando algumas propostas do Real Lake City, né, acho que é assim, lá dos Estados Unidos, e do Midtjylland, né, da Dinamarca. Vou aproveitar o gancho também aqui do Leandrinho para falar sobre o Lucas Piton, uma informação que vem lá da Turquia, dizendo que a negociação do Besiktas com o Vasco em relação ao Lucas Piton está no banco de reserva, né? Tá no banco de reserva, agora vai aguardar, eles vão esperar, tá na geladeira, porque o Besiktas vai dar prioridade ao Nuno Tavares, me parece que é um lateral lá da Lazio, e os italianos pedem cerca de 15 milhões de euros, né? O Besiktas estava negociando aí, né, tentando reduzir o valor que o Vasco pediu de 7 milhões e meio, né? Então, se quiser o Nuno Tavares, vai ter que pagar 15 milhões aqui, segundo essa informação, família vascaína. Mas é isso, né? Dependendo aí da saída do Leandrinho, cara, o Piton tem que ficar, né? O Vasco não pode se dar ao luxo de perder duas opções aí pro setor, né, pra lateral esquerda, minha opinião. Família, seguindo a nossa resenha, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente repercutir, né, e atualizar sobre essa situação do Verratti. Vamos lá, ó. Primeiro essa daqui, ó, essa informação do canal Atenção Vascaínos, dizendo o seguinte: Verratti tem uma proposta em mãos de um clube que ainda não se sabe qual, que ofereceu um salário maior que o Vasco paga. O Cerro Porteño apresentou uma proposta de 3 anos de contrato com um salário mensal de $130 mil por mês. Família, hoje, né, tá batendo aí na casa de, pra gente arredondar, de 700 mil reais. Então assim, eu não sei ao certo o salário que o Verratti ganha no Vasco, a gente acha, né, que gira em torno de 800 a 900 mil, vai cair, né, dependendo um pouco aí em relação a essa proposta do Cerro Porteño, mas é um jogador de 37 anos e o clube está acreditando, né, 3 anos de contrato, eu acho que é acreditar muito no jogador. Vamos lá, ó, o Daniel Maciel, acho que é um setorista também lá do Cerro, está dizendo que o Cerro Porteño pretende fechar com o Verratti nas próximas horas. Mas, né, família, a gente sabe que o Internacional entrou também na parada e de repente o Verratti quer continuar aqui no futebol brasileiro ou não, tem um entendimento que aqui ele não quer, né, aqui só jogar no Vasco e tudo mais. Vamos ver o que o Verratti também vai decidir em relação à carreira dele. Me parece que ficar no Vasco, eu acho que isso não vai acontecer, né? Depois daquela postagem dele ontem, com o coração partido, destacando ali alguns momentos que a esposa dele postou na rede social dela. E aí, família, só pra gente colocar também na tela, eu acho que vice-presidente do Cerro Porteño comentou o seguinte, ó: não é que eles, Vasco, não o considerem. Diniz tem uma maneira muito particular de jogar e ele provavelmente será a terceira opção. Não é o caso, né? Eu acho que o Verratti continua sendo ali o reserva do Ryan, por exemplo, né? Ou a primeira opção para entrar no ataque. Não acho que é a terceira opção, não. Mas realmente, cara, o estilo do
do Diniz, né, não casa com o Verratti. E assim, família, é um debate interessante, porque, cara, é um jogador que demonstrou, mesmo tendo todas as dificuldades técnicas que ele tem, Verratti não chuta bem, Verratti não toca bola, Verratti não sabe fazer uma parede, não tem esse fundamento, tem dificuldade para associar, é um cara que é bom na bola aérea e, poxa, tem ali, né, o faro de gol, a bola sobra dentro da área. E claro que já viveu momentos no Vasco de um voleio, de um chute, né? Mas o momento realmente nessa reta final não foi bacana, não foi legal. E mesmo assim, família, o cara foi importantíssimo no Vasco. Se colocando sempre numa condição, de estar ali entre os melhores atacantes do Brasil. 23 chegou na reta final, mas fez 10 gols no Campeonato Brasileiro. Em 24 brigou, né? Ficou ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro, entre os artilheiros, 14 gols, eu acho. E esse ano, novamente, brigando ali pela artilharia da competição, mesmo com todas essas deficiências. Então, assim, foi um casamento realmente. O Verratti foi, cara, um herói para o nosso Vascão, porque, família, se não fosse o Verratti, com certeza o Vasco estaria. O Vasco ia disputar a segunda divisão, melhor dizendo, de 2024. O Verratti foi fundamental. Assim como em 24, né, nos ajudou ali na 10ª colocação e a semifinal da Copa do Brasil, e esse ano também contribuiu aí demais no Vasco com 27 gols. Mas é isso, é uma questão de lógica, na minha modesta opinião. E aí a gente entra também no debate, né, até essa página aqui, ó, o Nils Almirante, colocou aqui, ó, qual a sua expectativa com Felipe Coutinho para 2026? Cara, bem baixa. É que eu brinquei outro dia com vocês. Felipe Coutinho vai ter que conquistar o meu coração novamente, porque fiquei muito chateado, muito chateado. Ele tá cagando, né? Mas eu fiquei, é o meu sentimento, e ninguém manda no meu sentimento. Fiquei muito mal com o nível de atuação do Felipe Coutinho. Cara, principalmente no jogo lá contra o Corinthians, porque eu achei que lá ele teve momentos próximo da área que ele poderia ter mais calma, mais, sabe, refino, mostrar todo o potencial dele e tomando decisões de um jogador comum, jogador limitado, tecnicamente. Então, sinceramente falando, cara, esse ano, eu quero ver, eu acho que ele tem potencial, ele tem qualidade para ajudar, para performar, mas o nível de atuação na reta final me deixou sem muita esperança em relação ao Felipe Coutinho esse ano. Mas, repito, tem condição de ajudar, tem qualidade. E pontuando aqui a questão do salário numa possível renovação. Tem que cair muito, muito. Não dá para ganhar esse valor. E se for também isso, não sei, se for 1 milhão, 1 milhão e pouco, 1 milhão e alguma coisa, não dá. Não dá. Um jogador desse tem que decidir. Tem que ser importante. E o Felipe Coutinho hoje não tem essa condição no Vasco. Não é o jogador mais importante. Tem vários jogadores na frente dele, na verdade, família vascaína. E aí, em relação ao Verratti, família, falo isso aqui com vocês. Eu sei que tem muita gente, olha só, família, eu vejo aqui alguns comentários tratando uma possível saída do Verratti como um absurdo. E não é absurdo. Não é. Família, se você acha essa visão minha um absurdo, eu também acho a sua. Se você acha a minha opinião uma merda, eu também acho a sua uma merda. Quando você trata a saída do Verratti como um absurdo. E não é absurdo. Não é. É um jogador que, na minha opinião, a tendência é diminuir o nível, a entrega, os gols, porque tá muito visado a bola aérea. A fase já não é aquela, sabe? Não tem tanto recurso técnico e ganha muito no Vasco. Ganha muito. Então acho que vale sim a possibilidade de você, de repente, oportunizar alguns jogadores da base, ou olhar para o mercado e apostar em algum jogador que ganha menos, ou usar o salário do Verratti para, de repente, contratar um jogador que vai trazer mais impacto para o Vasco. Eu penso dessa forma. Hoje eu acho o Vasco melhor sem o Verratti. Melhor. E o Verratti é muito reserva do Vasco. Ele não briga por posição, ele é muito reserva do Vasco. Nesse desenho de Andrés Gomes e Ryan e Nuno. Muito reserva, muito reserva. Mas eu entendo, né, a galera que comenta dessa forma. Família, só para pontuar aqui, né, que o Diário Olé, estou mostrando aí para vocês, né, continua colocando essa situação aqui, né, com uma possível saída do Verratti, o Vasco contratar o Andrés Von Bergar, que eu não concordo, né, pode ser pela condição de estar sem clube nesse momento, mas é um jogador que, família, tem as mesmas características do Verratti. Cara, aí é isso, é o que eu falei. Poxa, eu entenderia no sentido de você ter essa opção, referência, bom na bola aérea, altura e tudo mais, e pagando menos, né? Porque é isso. Pode ser isso que o Vasco está pensando. Agora, por questão de característica, aí não faz, né, sentido nenhum. Mas vamos ver, família, né? O Cerro Porteño está na esperança aí de resolver essa situação ainda hoje. Tem o Internacional na parada. Não sei se é o Inter que está, né? Não sei se é o Inter que é esse clube que está oferecendo um valor maior que o Vasco paga. Mas eu, Thiago, sou sim.
a favor da saída do Verratti. Eu acho que esse ciclo se encerra aqui e a gente pode, né, definir como uma passagem muito positiva. Eu prefiro ficar com esse olhar, com esse sentimento em relação ao Verratti do que uma possível permanência e não entregar, porque na minha cabeça é isso que vai acontecer, família vascaína, por tudo que a gente viu principalmente na reta final. Ah, mas e o gol contra o Fluminense? Oportunismo. E né, a gente não pode definir isso por oportunismo, né? Na minha opinião é isso. Fui!